Diz-nos assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Curva a sua cabeça, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por termos lido a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito possa tocar nos nossos corações, nos instruir, Senhor, naquilo que vamos falar, direcionar nossas palavras para não cometermos incoerência, imprudência, para não violentarmos o texto sagrado e falarmos aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós simplesmente entendemos, mas nos dê a sábia interpretação da tua palavra através do teu Espírito. Senhor, ajuda teus filhos que aqui estão e aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor possa guardá-los. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem sentar, vamos deixar a oferta para o final, que pode ser que algum irmão ainda esteja chegando por aí, e assim nossos irmãos que colhem e contam também possam participar aqui de todo o tempo da ministração da palavra. Nós estamos concluindo hoje com bastante calma, com bastante tranquilidade até, esse estudo que nós estamos fazendo do Sermão da Montanha. E é bom a repetição, a repetição é considerada um dos recursos de retórica, né? Um dos recursos de quem fala, de quem prega, de quem ensina, do professor, do pregador, do professor da escola dominical, da professora lá na escola secular. A repetição é um recurso importante. E essa repetição que nós fazemos às vezes no início da palavra, do conteúdo, assim como é feito também normalmente numa escola bíblica dominical pela manhã, é bem interessante que o professor da escola dominical, ele comece a sua palavra com uma recapitulação, né? E trazer o assunto para o dia, né? E aí a repetição é aquilo que a gente sempre procura fazer de forma não a transmitir novamente tudo o que foi ensinado, mas a ver se a gente consegue abordar os pontos principais.
e ao ler a palavra, depois, futuramente, a gente possa, do mínimo, tirar o máximo. Por isso que é importante dizer novamente aqui que Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. Mateus foi um evangelho escrito com referências no início e em algumas partes do seu texto ao Antigo Testamento, para mostrar aos judeus que o Jesus Cristo que está ensinando, trazendo o evangelho, ele não é um profeta como lá em Atos dos Apóstolos. Gamaliel certa vez lembrou que quando alguém falou assim, dá de mão a esses homens, ele disse, olha, deixe esses homens aí, porque se a palavra deles for de Deus, vocês não vão conseguir destruir essa palavra, porque se levantou aí homens que se fizeram líderes, que levantaram multidões. Quer ver? Isso tem a ver até com o que nós vamos falar. Atos dos Apóstolos, me parece que é o capítulo 4 ou 5, vê se você encontra aí primeiro do que eu. Vamos ver aí o conselho de Gamaliel, para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 em diante. Está um pouco alto ali esta microfonia. 34 em diante. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos acerca do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram despertos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Amém, irmãos? Eu estou lendo aqui, a minha mente está trabalhando aqui no sentido de que quando Jesus foi morto, ou quando ele morreu na cruz, ou quando o mataram, a primeira ação, ou a primeira atitude dos apóstolos, dos discípulos que se tornaram apóstolos, foi o quê? Foi um desânimo, não foi? Teve um que disse assim, vou pescar, o outro diz, eu vou também. Morreu, já era. Muito bom que ele estava aqui, curou, libertou, ressuscitou. Aí esqueceram-se do quê? Que havia uma promessa. Diz que ao terceiro dia ele ressuscitaria, estaria entre eles. Aleluia. Então, o movimento que o Senhor Jesus Cristo levantou não se dispersou, ou não se desfez, porque Jesus não é Teudas, Jesus não é esse tal de Judas, Jesus é o Filho de Deus, que quando levantou uma multidão após si, levantou para ser multiplicadora de vidas. Essa semana nós tivemos uma palestra interessante, e uma dos itens de uma pesquisa foi que nós devemos ter um fator multiplicador. Achei isso bem interessante, né? Porque você, no seu trabalho, na igreja, na sua atividade, até mesmo secular, na sua casa, você precisa ser um multiplicador.
E na igreja nós precisamos ser multiplicadores, e não divisores, e muito menos subtradores, ou alguém que subtrai, alguém que tira. Então nós precisamos aprender a somar e a multiplicar. Essa é, como se cantava Edson Coelho, a matemática de Deus, né? Junte as bênçãos recebidas, diminui o quê? A preocupação, multiplica com o que há de bom na vida, e aí sim você divide com seus irmãos, no sentido de distribuir o amor, a fé com os seus irmãos. Então, o movimento que Jesus Cristo levantou não foi um movimento passageiro, porque era a obra de Deus, e a obra de Deus não podereis desfazê-la. Por isso que, quando o Evangelho de Mateus começa a ser lido, a gente percebe logo a preocupação de Jesus em orientar os seus discípulos e moldá-los e prepará-los para o que viria, para serem um povo diferente do que havia naquela época. Jesus estava não trazendo após si ensinadores, ou melhor, discípulos como Sócrates, como os pensadores e sábios que haviam na Grécia, né, e também em Roma. Jesus não estava formando apenas discípulos, ele estava formando caráter, estava formando uma igreja. Por isso, toda a preocupação de Jesus, no seu primeiro discurso aqui, eles terem essa distinção dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Desde o início da palavra está dito isso: nós somos a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Cuidado, não faça conforme fizeram os fariseus, não orem como oraram os fariseus, não jejuem como jejuaram os fariseus, não deem esmola como deram os fariseus. Cuidado com a observância da lei, porque a observância fria da lei pode levar ao pecado, porque as pessoas, como nós aprendemos na escola dominical esses dias, eles não entenderam o espírito da lei, ou o que estava por detrás da lei. Esse espírito da lei tem a ver com o que está regendo o pensamento do legislador. Eu até citei isso aqui na escola dominical, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, né, foi divulgada, ela foi chamada de Constituição Cidadã, porque entendia-se que, pela primeira vez na história, um Congresso tinha formulado uma lei que era o reflexo da sociedade daquele tempo. 1988, 3 anos após o fim da ditadura militar, com muitos homens vindo do exílio, dentre eles o Leonel Brizola e outros, né? Com muita liberdade surgindo no Brasil, nós temos uma Constituição aberta, completamente aberta. Não foi uma Constituição como as primeiras, que foi ditada pelos imperadores, pelos legisladores, sem a participação do povo. Então, o espírito da lei é o que está regendo o coração e a mente do legislador naquele momento. Quem é o legislador da lei de Moisés? Se você falar Moisés, você pode incorrer num erro, porque a lei foi dada a Moisés por Deus. Então, a lei é de Deus. Então, qual é o espírito da lei de Deus? É o que está por detrás do mandamento. Nós aprendemos aqui: não furtarás. O que está por detrás desse mandamento? O valor dos bens alheios, o valor do trabalho, o valor daquele que trabalha sem precisar tomar do que é do outro. Isso está por detrás da lei. Esse é o espírito do legislador na hora de escrever, na hora de dizer. Então, o que está por detrás do que o Senhor Jesus está ensinando? É essa separação, essa diferença, a distinção que deveria ter o discípulo de Cristo daqueles homens que se consideravam os religiosos da época. Por isso, toda a preocupação no Sermão do Monte de sempre dizer para eles que eles precisavam fazer diferente,
que eles precisavam ser diferentes. E aqui vem logo um conselho, né, na nossa meditação de hoje, que fala assim, ó, acautelai-vos, ou seja, tende cautela, cuidado, porém dos falsos profetas. Tomem cuidado, porque no meio de vós há falsos profetas. Como é que eles vêm? Eles vêm vestidos como manso, educado, misturado entre o povo, com cheiro de ovelha, com jeito de ovelha, vai se misturando e não revela de imediato qual é a sua verdadeira intenção. E aí diz mais, mas interiormente são lobos devoradores. Então, qual é a característica principal dos falsos profetas? São aqueles que vêm, irmãos, abraçando todos, resolvendo o problema de todos, atendendo a todos, não condena pecado, dá um jeito de transformar aquilo que é errado em certo, mas porque por detrás dessa intenção de receptividade está devorar a ovelha, está o desejo de tirar a lã da ovelha e até mesmo a sua vida. Nós temos aí tantos falsos profetas hoje em dia, irmãos, no meio das igrejas, porque isso não surge lá fora, surge dentro. Homens que se dizem ou se autodenominam pastor, evangelista, apóstolo, bispo primaz, bispo, sei lá qual é o nome que vão inventar mais, para poder ter uma distinção e se mostrar favorável ao povo, mas devorando o povo. São lobos cruéis, devoradores. E, infelizmente, irmão, tem pessoas que não percebem que está sendo larapiado, que está sendo enrolado, que está sendo iludido por alguém com um ensinamento falso. Como conhecer? Bom, como que ele vem? Vem vestido de lobo. Como que eles são por dentro? São lobos devoradores. Como conhecer? Como é que eu vou entender quem são os falsos profetas? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que eu vou observar? Olha, o que ele produz? O que ele faz? O que ele tem de resultado do seu ministério? São almas, são vidas? Ou é dinheiro, poder, fama, sucesso, jatinho, bois, fazenda? Você olha logo, alguma coisa está errada. Desvio de verba, dólar indo para o exterior. Mas o que é isso? E tem gente, irmão, que é tão cego que não consegue perceber. É tão cego que não consegue sentir que isso é uma marca do falso profeta, daquele que são os falsos, que são parecidos com ovelha, mas que são lobos devoradores. E aí diz o texto sagrado interessante, que fala aqui, ó, porque porventura colhem-se as uvas dos espinheiros, ou o figo dos abrolhos. A palavra espinheiros e abrolhos tem uma mesma origem, né? Interessante, quando se estuda a respeito dos espinhos, você vai ver que os espinhos e cardos não haviam no Éden. Espinhos e cardos foram produzidos após o pecado. Isso quer dizer que espinhos e cardos fala de pessoas pecaminosas que se infiltram no meio do povo de Deus. E aí o texto fala, eu posso colher uva ou posso colher figo. E aí a gente vê dois dos elementos que simbolizam o povo de Israel, né? São três, de fato, em toda a Bíblia: a oliveira, a figueira e a videira. Então aqui nós temos uvas e figos. Pode-se colher frutos de espinhos? Não tem como. Não há como. E os espinheiros significam esta ação de destruição
Se vocês leram e estudaram a escola dominical essa semana, fala que os espinhos eles tinham uma utilidade, que era para separar os campos uns dos outros. E olhe lá, e quando crescia, ela precisava colocar fogo neles, né? E segundo os estudiosos, os espinhos, quando eles queimam, eles estalam, eles pipocam, né? Enfim, o destino do espinho é ser lançado no fogo. Aquele que não produz coisas boas terá o seu julgamento, irmão. Não tem recompensa, não tem fruto, não tem um bom resultado. O resultado é ser lançado no fogo, como está escrito lá no versículo 19. Vamos lá, continuando aqui. Assim toda boa árvore produz bons, e toda árvore má produz. Não tem dificuldade de entender isso, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Irmãos, isso aqui é interessante demais. Eu não vou citar nomes por motivos éticos, mas esses dias teve uma pessoa no Fantástico, né, que mostrando ser caridoso, homem bom, cheio de ligado a várias entidades filantrópicas, porém recebe mensagem psicografada, vindo só Deus sabe de onde, e no dia seguinte, um irmão crente, né? Você diz crente, né? Foi lá no Facebook e colocou: como eu admiro fulano de tal, por suas obras de caridade, que faz muito mais do que muitos pastores, muitos pregadores. Eu fiquei olhando aquilo assim, Jesus tem misericórdia. Aí a gente vem para esse versículo: pode a árvore boa dar mau fruto e a árvore má dar bons frutos? Claro que não. Claro que não. Então, irmãos, não se iluda com trabalho social, porque o mais importante é a salvação da alma. E o camarada está lá, ó, né, recebendo mensagem de onde? De onde? De quem? Cuidado, irmãos. A Bíblia mesmo diz que o próprio inimigo ele se transfigura como anjo de luz. Eu estou recebendo mensagem de fulano de tal, vovozinha fulano está mandando para você um conselho. Dá vontade de perguntar assim, vamos fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Os irmãos estão felizes com Jesus, amém? Vocês estão alegres por ter aceitado Jesus como Salvador? Agora me pergunte lá se alguém lá recebe uma mensagem assim: procure a igreja Assembleia de Deus, que lá tem um pastor que vai pregar a palavra para você, você se converte, aceita Jesus como Salvador. Tem esse negócio? Então alguma coisa está errada, porque a verdade é verdade, a mentira é mentira, né? A pessoa vai lá numa consulta, né, recebe, que orientação que recebe? Né, irmão Marcos Felipe, né? Que orientação que recebe? Que tipo de sacrifício você tem que fazer? Então, irmãos, abre o teu olho, crente, e cuidado que as árvores más estão aí na mídia querendo transmitir coisas que parecem tão boas, tão interessantes. Tome cuidado, porque não pode a árvore má dar bom fruto, nem a árvore fruto dar um bom, ou o contrário, né? A árvore má dá bom fruto e a árvore boa dá mau fruto. Alguma coisa está errada. Toda árvore que não dá bom fruto, faz o quê? Corta, se lança no... Isso tem um reflexo lá em João 15, não tem? A vara que não dá fruto, corta, é lançado no fogo e arde, ainda diz lá em João 15. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então não fique preocupado. Você analisando os frutos dessa pessoa de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai saber quem é falso profeta, quem não é. E a gente está vendo tanta coisa aí, irmãos, estranha. Esses dias eu fui, né, irmão Márcio? A gente viu um negócio estranho por aí, irmão. Agora os crentes estão usando roupão, né?
Até aqui na Lacomba passa de vez em quando, não passa? Os homens estão usando saia. Os homens estão usando saia. E se autodenominando profeta. E a saia é para rodar, irmão. Saia rodada. Já pensou, irmão Joel? Hã? É ruim, né, Joel? Jesus tem misericórdia, onde é que nós estamos? O que nós estamos vendo, irmão? Cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com esse negócio. Existe uma linha do Espiritismo que é estritamente para dançar para os deuses. Se você estudar candomblé, você vai ver que candomblé é simplesmente uma parte que lembra-se dos orixás, cada um tem seu nome, e a cerimônia é dançar para eles. É dança para eles. Né? Então a pessoa vai lá para quê? Para dançar. Por isso que tem o barulho, né? E cada um tem a sua invocação diferente. E a gente está vendo os crentes indo para a igreja para dançar, rodar, igual a peão. Cuidado, irmão. Isso aí cheira a coisa má, não coisa boa. Eu espero que os irmãos, se um dia sentir o poder de Deus, sentir vontade de rodar, irmão, rode, mas rode uma vez só, não fica rodando toda a vida não, tá, irmão? Senão você vai ficar tonto, vai cair aqui. Ninguém está proibido de pular, de rodar, mas tudo feito com decência e com... Agora, o camarada vai ficar rodando 15 minutos direto. Foi o que a gente viu? Direto, sem língua estranha, sem poder, sem nada, tem alguma coisa errada. Esse fruto aí está me dizendo que esse fruto não é bom. Porque o culto que nós prestamos a Deus deve ser um culto racional. Tem um momento de excentricidade, tem, na Bíblia tem isso. Davi dançou, Miriam tocou o tamborim, dançou também. Os discípulos no dia de Pentecostes estavam tão cheios do Espírito Santo que eles foram considerados embriagados. Ora, se eles foram considerados embriagados, sinal que eles estavam o quê? Estavam cambaleando, estavam cheio do poder de Deus, estava tendo alguma coisa extraordinária. Eles se confundiram. Mas esse pessoal está cheio de vinho a essa hora do dia? É sinal que eles não estavam sentadinhos igual vocês estão aí agora. Sinal que naquele momento eles estavam pulando, dançando, gritando, como um povo pentecostal faz. Mas não quer dizer que vai viver naquela excentricidade toda hora, porque senão você vai pirar a cabeça e vai passar mal, irmão. Cuide do seu coração, porque nós não vemos para a igreja para dançar estritamente, nós vemos para adorar a Deus. Desculpa abrir esse parênteses, não é porque a gente vê que tem até crente nosso que vai nesse lugar, irmão. De vez em quando a gente passa assim e vê o crente lá na Comba, lá sentadinho, só olhando aquele negócio, bebendo aquela água. Aí diz que o culto aqui é frio, que ninguém aqui se mexe, ninguém aqui... Tem um varão, e a música ainda mandava dançar com o varão ainda. Deve ser aquele camarada lá, né? Porque Jesus não chamou ninguém para dançar, chamou, irmão? Pelo menos na Bíblia, não. Então, cuidado com os falsos profetas, irmão, cuidado. Não é só na mídia, não, está aí entre nós também. Pertinho aí, querendo colocar-nos em confusão, em conflito. E nós estamos precisando de ganhar alma para Jesus, tirar a pessoa do inferno, falar para o drogado, para o viciado, para aquele que precisa de Jesus, que Jesus salva, cura, liberta, transforma, e não de vir para a igreja para poder fazer uma cerimônia excêntrica que não resulta em absolutamente nada. Vamos lá. Nem todo, aí Jesus fala logo, sabe o que acontece, irmão? Tem gente que fala assim, ele faz milagre. Olha, irmão, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta invocar assim, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu. Então o que é interessante é saber se a pessoa faz a vontade de Deus. Se faz a vontade de Deus, aí sim, você tem direito a entrar no reino dos céus. Isso que interessa. Muitos me dirão naquele dia, olha que frase, irmão. Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos maravilha.
nós temos aqui 3 dons que causam admiração. Oh, quem não gosta de ver uma pessoa profetizando, né? Quem não gosta? Eu gosto também. O irmão está cheio de poder, está cheio da graça, profetizou. Quem não gosta de ver uma pessoa com autoridade para expulsar demônio? É lindo também, não é? É só meter a mão, a pessoa cai logo. Esse irmão parece até um raio do céu. Encostou a mão, o irmão cai logo. Quem não gosta de ver uma pessoa fazer maravilhas, fazer o cego enxergar, né? O mudo falar, o surdo ouvir, causa admiração, causa espanto. Tem gente que sai até da igreja da Assembleia de Deus e vai para lá, porque lá está acontecendo milagre. Mas o que diz a palavra? Esses 3 tipos de dons que chamam muita atenção, que trazem muita admiração, podem esconder por detrás uma pessoa completamente descompromissada com a vontade de Deus. E não te maravilhes disso, porque é a palavra de Deus que diz assim, então lhes direi, Jesus mesmo está dizendo, olha, eu vou dizer naquele dia, abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o problema, irmãos, não é a questão do dom em si, dom Deus dá, mas a questão da pessoa não ter um compromisso com Deus e praticar o pecado e viver na iniquidade, e aí com sinais iludir e mostrar uma coisa que ele não é. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não nos espantemos. Tem gente que olha para a televisão e vê cada coisa e fica assim, meu Deus, na igreja não acontece nada, lá toda hora sobe uma cadeira de roda, uma cadeira de roda subiu, outra cadeira de roda subiu, né? E a gente vê o irmão diabético, o irmão com pressão alta, lá na igreja, está orando todo dia, não é curado. Eu vou lá naquela campanha que lá tem Irmãos, cuidado, tome cuidado, porque até entre eles, entre alguns desses líderes, tem até umas coisas interessantes, né? Teve um que foi expulsar o demônio, aí perguntou assim, quem foi que te mandou aqui? Quem me mandou aqui foi o pastor fulano de tal. Olha só, irmão, um guerreando contra o outro, até o demônio está sendo usado para falar o nome dos líderes. Jesus tem misericórdia, eu não posso falar nomes, mas a coisa está ficando feia, irmão. Todo aquele, pois, aí Jesus fecha o seu discurso assim, olha, irmãos, olha que fechamento bonito de discurso. Depois de falar todos esses textos, ele fala assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Maravilha, né? E desceu chuva, rios e ventos, 3 agentes, né? A chuva, os rios que se formam com a chuva e o vento, que muitas vezes acompanha um temporal. E aí vem a destruição, como aconteceu em São Paulo, aí, com mortes de crianças. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então qual é a diferença aqui? É ouvir a palavra e praticar. Se você ouve a palavra e pratica, você é prudente. Se você ouve a palavra e não pratica, você é insensato. Jesus está destacando aqui a importância da prática, Não adianta estar presente a todo culto de doutrina e a gente não conseguir traduzir esse ensino numa prática para nossas vidas. Nós vamos continuar sendo insensatos. Vamos continuar sendo admiradores de discurso. Não adianta os irmãos olharem para mim, quanta sabedoria, e não mudar nada, irmão. Não mudar nada. Então é melhor, às vezes, a gente usar um termo bem próximo dos irmãos, os irmãos entenderem a palavra, para que possa praticar a palavra. Porque é a prática que vai fazer a diferença entre o prudente e o imprudente. Versículo 26, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a
e aí veio chuva, veio o rio, soprou o vento, combateu aquela casa e caiu. E para piorar ainda, tem um complemento aqui. E foi grande a sua queda. Deus que tenha misericórdia de nós. Terminando o texto, o Senhor, aqui o Mateus escreve o seguinte: e aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Veja, irmãos, é que o tempo não dá para a gente dissecar o texto, mas Jesus fez um discurso e o povo se admirou da sua doutrina. A palavra doutrinar é ensino. O discurso de Jesus não foi um discurso político. Discurso existe muito por aí. Agora, o discurso de Jesus foi um discurso disciplinador, um discurso doutrinador, um discurso que moldou o caráter e que molda o caráter daquele que crê. Então, que diferença? Nós vimos aí, né, nossos políticos aí fazendo tanto discurso e a doutrina nenhuma, né? Tudo falácia. O que falou que não ia fazer, faz. O que falou que ia fazer, não faz. Porque o discurso não traz doutrina, não traz ensino. O discurso de Jesus foi tão doutrinário que foi escrito e está aqui para nós estudarmos nessa noite. Amém? E porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Isso quer dizer que a palavra de Jesus não chegou com aquela frieza do escriba, aquela preocupação tão grande com as minúcias da letra, com um J, com um tio, com um símbolo. Não, a preocupação de Jesus era muito mais além do que ensinar uma palavra ou uma nova doutrina, e sim formar um discipulado, um corpo apostólico que pudesse promover uma diferença naquela sociedade. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Jesus, ele conseguiu. Ele não teve 100% do sucesso, porque não dependia exclusivamente dele, né? Alguns não creram nele, alguns creram, depois o abandonaram, né? Mas os apóstolos, principalmente aqueles que estavam com ele e que receberam o poder de Deus no dia de Pentecoste, disseminaram a sua doutrina, o seu ensino, de tal maneira que o ensino já nem foi chamado de doutrina de Jesus, mas foi chamada doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos falando a Tua palavra nesta noite, concluindo aqui, Pai, assim como Jesus concluiu o seu discurso, nós estamos concluindo aqui a nossa meditação neste texto tão importante, Senhor, que é o primeiro dos discursos do Teu Filho Jesus para um colegiado tão seleto de apóstolos, de discípulos, de seguidores, que se multiplicaram e hoje se expandem por todo o mundo, Senhor. Pai querido, agora eu te peço em nome de Jesus que estas palavras não fiquem apenas na teoria, mas que nós possamos fazer, Senhor, com que elas sejam práticas no nosso dia a dia. Assim nós oramos e assim te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.